o presidente Lula fez um gesto com o dedo do meio durante um discurso num evento oficial do governo. O gesto foi feito enquanto o presidente falava sobre o consumo da população mais pobre. É chique mesmo. É chique, porque nós vamos acabar com essa história que eles pensam que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles. Nós gostamos de coisa boa. Nós gostamos de coisa boa. Nós queremos é tudo de primeira. Tudo é comida de primeira, roupa de primeira, viajar de primeira, dentista de primeira, médico de primeira. Porque acabar com essa bobagem. Marcelo, Lula sendo Lula em estado puro, em estado bruto, a gente lembra que esse discurso foi feito durante um evento de entrega de obras para 12 cidades brasileiras, que foi na última sexta-feira, o último dia permitido pela legislação eleitoral para que autoridades participem, né, de inaugurações oficiais. Agora, pela legislação eleitoral, está proibida a participação de autoridades nessas inaugurações públicas. Bom, primeiro, lamentar, né, que um chefe de Estado, que o Brasil tenha um chefe de Estado de tão baixo nível, né? Quer dizer, não bastasse ter um ex-presidiário condenado em 2 processos, em 3 instâncias, por corrupção e lavagem de dinheiro, né? Quer dizer, além disso tudo, o sujeito é de um baixo nível extraordinário. Agora, essa parte final, eu pensei que ele estava fazendo, vamos dizer assim, o checklist da Janja, né? Porque é viagem de primeira, check, né? É a Janja. Roupa de primeira, é a Janja. Não necessariamente de bom gosto, mas roupa cara, de primeira, que ela compra nos seus passeios por Nova York, Milão, Paris, etc. Né? Comida de primeira, check, né? A Janja também se hospeda nos melhores hotéis e come nos melhores restaurantes. Tudo isso com o nosso dinheiro. Então, realmente, essa é uma promessa que o Lula cumpriu, mas cumpriu para a mulher dele, né? Porque o povo brasileiro continua não tendo nada disso, né? Roupa de primeira, comida de primeira, né? Os nossos níveis de consumo estão baixíssimos, os preços estão altos, são quase 20 anos de PT, metade do Brasil não tem banheiro, não tem esgoto, não tem o básico do básico em termos sanitários. Depois de quase 20 anos do PT, é essa a vida de primeira que ele diz que o pobre gosta? Olha, gostar, todo mundo gosta. Mas se depender do PT, vão ser mais 20 anos em que quem só vai ter uma vida de primeira são os companheiros de sempre. O Ana Augusto lembrou aqui que ele deve ter aprendido com a mulher aí, o gesto, né? Porque ela fez isso, inclusive mandou o Elon Musk, né, utilizou essa palavra. A gente até está resgatando esse vídeo da Janja, e tem também dedo do meio utilizado por ministro do Supremo Tribunal Federal. A liturgia do cargo foi para as cucuias, Ana. É tão triste ver isso, Paula, porque, bom, primeiro, o discurso do Lula é um discurso mentiroso, né? Porque nós, pobres, onde Lula é pobre? Lula pobre onde, meu Deus? Lula pobre onde? Lula nada em dinheiro há muitos anos. Muitos anos. Sítio para cá, apartamento para lá, e Deus sabe mais o que ele fez e que a gente ainda não sabe, mas nós, em algum momento, Paula, nós precisamos conversar sobre o Brasil como um todo. Não é só tirar o presidente e colocar um presidente alinhado com os valores do país. Nós precisamos fazer o raio-x geral do país, da educação,
da cultura, aquilo que o Olavo de Carvalho começou a plantar no Brasil, jogou várias sementes. Não dá para a gente mudar a política se a gente não investe na educação, se a gente não investe na cultura, se a gente não mostra para os nossos filhos, para os nossos netos, que a política, bons políticos lá na ponta, eles são consequência do nosso intelecto que vai crescendo, que vai se emancipando, que vai sendo enriquecido com ideias, boas ideias. Porque senão a gente vai ficar discutindo exatamente isso. Lula mostra o dedo do meio, o ministro mostra o dedo do meio, a Janja xinga as pessoas, porque na política como um todo, você pode desgostar de alguém, tudo bem. Você pode ter uma ideologia, você pode pertencer a um espectro político ideológico, tudo bem, isso tudo faz parte do jogo. Você pode discutir com alguém, não, eu acho que a rede de segurança social tem que gastar mais dinheiro com isso, menos dinheiro com aquilo, tudo isso faz parte. Agora, esse tipo de atitude acaba refletindo uma alma que nós, brasileiros de bem, nós não queremos isso. Você pode discutir, você pode ser incisivo contra um adversário político, mas esse tipo de atitude mostra um país que nós precisamos deixar para trás, um país sem educação, um país sem intelecto, um país sem argumentos para o bom debate. Sem argumentos para o bom debate, a gente não consegue crescer. E sem conseguir crescer intelectualmente, culturalmente, a gente vai bater cabeça, Paula. Economicamente, socialmente, principalmente em eleições que depois a gente desanima, né? A gente tem que entender que o nosso ciclo ele é grande, não é apenas um ciclo presidencial. O nosso ciclo precisa ser mais extenso, porque às vezes a gente luta no Brasil, aí entra um sujeito como esse que mostra o dedo do meio. Aí vem a ressaca política. Poxa, a gente lutou tanto, agora eu estou desanimada. Não dá. Independentemente dessa eleição agora, desse resultado, como o presidente que nós teremos no próximo ciclo, a gente tem que continuar lutando incessantemente. A gente não pode parar, a gente tem que mudar o Brasil de dentro para fora e a política ser o resultado do nosso crescimento, repito, intelectual e cultural. Não dá para aceitar mais esse tipo de imagem que com certeza vai correr o mundo, como a senhora esposa desse sujeito, como que ela disse, correu o mundo e chegou aqui nos Estados Unidos. Augusto, a nossa produção resgatou o vídeo da Janja. Ótimo. Eu queria ver outra vez esse clássico. Alô? Uma buzina de navio. Acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. O ministro Alexandre de Moraes também, a foto quando ele estava no estádio, foi assistir a um jogo de futebol, também fez o gesto aí, as nossas autoridades brasileiras, Augusto. É uma afronta atrás da outra, né? Eu não entendo como se pode tolerar a permanência no Supremo desse cara do estádio e na presidência, e manter na presidência o Lula. Eu acho estranhíssimo quem vota no Lula por causa de coisas assim. Também ele agora vai aprender a falar essa expressão em inglês. A Janja deve ter ensinado já, né? Ele ainda Acho que ele não aprendeu, inglês, porque usa só o gesto, faz o gesto. Não decorou porque é muito longa a expressão. Olha só, o Lula, ele outro dia discursando, há pouco tempo ele disse, bom, esse país aqui tem tantos milhões de analfabetos porque nenhum governo fez nada pela educação. Eles estão no poder desde 2002, teve aquele intervalo do Temer, Bolsonaro, que eles destruíram tudo com a volta do Lula. O Lula fez o quê pela educação? Essa frase dele deveria ser usada pelo Tarcísio
nessa campanha eleitoral agora, porque o adversário dele foi ministro da Educação do Lula por muitos anos, por muito tempo, o Haddad. E ele que é responsável, então, pelos analfabetos como o Lula. É o Lula que está dizendo. Agora, não dá mais para aguentar essa turma, porque o Lula, ele se apresentar como pobre é muito cinismo. Pobre gostaria, sim, de ter o que os ricos têm como o Lula. Eles gostariam de ter um sítio em Atibaia, apartamento no Guarujá, como lembrou a Ana. Agora, é muito cinismo, né? Não dá para tolerar por mais tempo, não. Deixa eu voltar com o Marcelo, se ele quer fazer um complemento. Diga, Marcelo. Eu queria fazer só um adendo ao que a Ana falou sobre essa falta de argumentos, né? Você pode debater tudo em política, né? A extensão da rede de proteção social, política de segurança pública, você pode debater qualquer questão, mas você precisa ter argumentos e não essa baixaria, esse xingamento, esse baixíssimo nível, né? E aí o que acontece? Quando você não tem argumentos para debater, aí a gente vê o que está vendo no Brasil de hoje, com a participação, inclusive, né, destacada do senhor Alexandre de Moraes. Em vez de debater com o adversário, você prende o adversário. Você manda o adversário para a cadeia, para a prisão domiciliar, proíbe que ele tenha acesso às redes sociais, você censura o adversário. Em outras palavras, o adversário deixa de ser adversário e vira inimigo, né? Então, essa pobreza de argumentos, essa falta absoluta de argumentos, essa baixaria, faz com que essa gente troque o debate político, democrático, que a gente ainda vê, por exemplo, nos Estados Unidos, entre republicanos e democratas, por mais que os democratas estejam se radicalizando aí para a esquerda, mas aqui no Brasil, o que você vê hoje é a esquerda, com a ativa colaboração do nosso milionário marido da doutora Vivi, processando, censurando e prendendo os seus inimigos, porque é assim que ela considera.